dar início à nossa reunião, começando com a palestra do professor Sidney. Vou pedir para o Saul fazer a apresentação do professor, por gentileza. Boa tarde a todos. O professor Sidney é especialista na área de mercado, marketing, é formado em administração de empresas pela FGV, tem pós-graduação em marketing e planejamento pela Universidade Católica, é doutor em ciências da comunicação pelo ECA da USP, é professor de marketing estratégico, marcas e produtos, pesquisa de marketing, 2 cursos de pós-graduação em MBA da ESPM e FIP. Com vocês, então, professor. Boa tarde. Alô? Boa tarde a todos. Primeira coisa, eu vou fazer uma coisa, vocês vão me permitir. Eu vou tirar o paletó, porque eu estou vendo que ninguém usa paletó, estou começando aonde com paletó. Segundo lugar, eu estava preocupado que está todo mundo acreditando que meu desodorante venceu, porque aqui as filas da frente ficou vazia. Então, tem um aí que vai se arriscar. Então tá bom. Bom, de certa forma eu ia me apresentar, mas já me apresentaram, então só vamos dizer rapidamente. Quem sou eu? Sidney, professor, né? É um cara casado, tem 2 filhos, são 2 malucos, um deles tem carro velho, quem sabe o que é isso, né? Quer dizer, aquele cara que casa com carro e usa minha garagem, portanto o meu carro fica na rua, né? Então, depois, eu gosto de gatos, eu tenho 4 em casa. Adoro gatos, então temos lá 3, aquele pequenininho aqui, ele pesa 9,5 kg, então é um gato meio complicado. Eu gosto muito de pimentas, eu planto pimentas na minha casa, tá? Até outro dia eu plantava uma Scorpion, aí eu descobri que tem uma mais forte ainda que a Scorpion, estou plantando agora, que é a Carolina Reaper, que mais forte que ela, só o ácido, né? Então não dá para comer, nem sei porque eu planto. Eu sou um roqueiro. Então ali eu apareço num show abraçado ali com o Rick Wakeman, para quem conhece lembra dele, consegui uma foto com ele, autógrafo dele, está ali no show do Roger Watson. Sou um Trekkie, adoro Jornada nas Estrelas, tá? E dou aula na ESPM já há um bom tempo, prefiro não declarar quanto, certo? Porque vão me chamar de velho. Já trabalhei em várias empresas no setor, principalmente na parte de marketing, pesquisa, etc. Trabalhei na Nielsen, na IMS, na Copérnico, no Grupo Bandeirantes, em várias empresas. Também estou colocando poucas aqui para não parecer também, né, a idade como um todo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte. Independentemente de qualquer ramo de atividade que a gente esteja passando, nós estamos passando por um período que eu diria o seguinte, é um período de inflexão. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. A coisa está mudando, a tecnologia está vindo, está mudando muita coisa na cabeça de todo mundo. Então vocês reparem que eu coloquei lá, que hoje a maior companhia de transportes privada do mundo, que é o Uber, não tem um único carro. A maior empresa hoteleira do mundo, que é o Airbnb, não tem uma cama. Você pega ali o Facebook, é o maior veículo de mídia do mundo e não faz um conteúdo. E você tem ali o Alibaba, a maior rede de vendas do mundo, não tem um item em estoque. Reparem como as coisas são absolutamente contraditórias. Você tem uma empresa de vendas que não tem estoque. Hoje em dia vocês vão ouvir falar muito nisso, né? A moda agora é o tal do marketplace. É bom a gente se acostumar, porque o marketing tem disso, né? Um monte de palavra em inglês. Então agora é o marketplace. O que é o marketplace? É fácil de explicar. O marketplace é, por exemplo, o Mercado Livre. Quer dizer, você entra lá, ontem mesmo eu estava vendo, já tinha me falado que se acontecer, entrei no Mercado Livre, quem eu acho lá com uma loja virtual? A Avon. A Avon montou uma loja virtual. Você fala, a Avon está mudando o modelo de negócio, porque a coisa está mudando. Então a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, o que vai acontecer, vai estar acontecendo. Eu não posso imaginar, claro, certo, que a gente vai ter uma padaria que não fabrique pão, né? Quer dizer, no mínimo
nós vamos ter pão, né? Não tem como escapar. Como é que vem a coisa funcionando? Quando vieram a ideia do marketing, estamos falando aí no começo do século XX, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos lá aquilo que era chamado de orientação para o produto. Tá? O que era isso? Era a indústria, o Ford. Eu faço carro e eu vendo carro. Ponto. Vocês já ouviram falar naquela história, né? Que ele falava que todo Ford pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Alguém sabe por que tinha que ser preto? Ninguém sabe. Porque o preto é a cor que seca mais rápido na linha de produção. Só por isso. Então quem mandava era o produto, a fabricação. Cliente, tudo bem. Até tem uns aí, né, que compra, essa era a ideia. Depois passamos por uma fase onde tem aquela parte que você entra no conceito de vendas. Aí eu já começo a me preocupar em colocar o meu produto no mercado e eu já começo a me preocupar em propagar. Aí aparece, né, naquela época chama de reclame, né? Vou fazer um reclame. Então vamos fazer aquilo. A comunicação começa a surgir aí, começa a se ampliar e começa a se pensar um pouco mais, né, no outro lado, não só na produção. E finalmente aqui, a partir daí do fim da década de 1990 para cá, é o chamado foco no cliente. O que é o foco no cliente? É o que o cliente quer. Qual é a necessidade que o cliente tem? É isso que eu vou fazer, é isso que o marketing vai fazer. Tá? Muita gente diz o seguinte, pô, mas o marketing cria necessidade. Vocês concordam? Quem concorda? O marketing cria necessidade. Só? Agora eu vou fazer a pergunta contrária. Quem não concorda? O resto? Né? Ninguém tem opinião, tá bom. Na verdade é o seguinte, o que se comenta, o que se fala hoje é uma discussão muito séria, que é que o marketing efetivamente ele não cria necessidade. Não tem como. Criar necessidade é uma coisa muito cara. Gastaria muito dinheiro. O que o marketing faz é o seguinte, espera aí, não é muito mais fácil isso? O que tem de necessidade aí que eu preciso atender? Aí eu faço o produto que essa necessidade precisa. Então esse é o enfoque do marketing, foco no cliente. O cliente manda. A gente costuma dizer o seguinte, o cliente não é Deus, o cliente é rei, porque Deus perdoa, o cliente não. A gente sabe bem disso, né? Pisou na bola com o cliente, perdeu o cara. Então, temos que considerar, o cara é rei. Bom, essa é a evolução que a gente tem do marketing, grosso modo, né? Porque aí vem um monte de teórico por trás, fala um monte de asneira, muita coisa legal e tal, e a evolução do marketing vem acontecendo até que a gente chega nos dias de hoje, a gente vai comentar um pouco mais, que vem todo mundo falando do tal do marketing digital. Tá? Que é, todo mundo fala, não, é o digital, tem que ser feito pelo digital, tem que ser resolvido pelo digital. Vamos conversar sobre isso também, que é importante e a gente tem que estar ligado nesse papo do digital, que é uma das ferramentas, eu diria, novas que a gente tem para o marketing como um todo. E aí a pergunta é o seguinte, o que a gente vende? Nós vendemos produto, serviço, entregamos preço, temos marca, o que é? Daí vem a pergunta, o que nos permite ser melhor que a concorrência e obter a preferência dos nossos clientes? E aí, o que vocês me dizem? Quer dizer, eu vou fazer eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser melhor do que a concorrência. E o que eu vou entregar para o cara? Eu vou entregar preço? Pode ser. De repente eu mato a qualidade, entrego produto ruim, mas eu entrego com preço baixo, o cara compra. Até que chegue alguém que faça um preço mais baixo que o seu. Certo? E aí, preço acabou. Ou então você vai entregar o seguinte, vai entregar um bom produto, legal, vou fazer um produto compatível com o preço que eu vou entregar, então eu vou fabricar um pão legal, vou fazer um produto bom que seja compatível com o preço que eu tenho. Ou eu entrego serviço, o que eu entrego, né? Ou finalmente, marca, o que eu entrego? Marca, nome, branding, como falam hoje, eu entrego um brand, vocês vão ouvir muito falar nisso, brand, é marca, quer dizer, o que vale mais? Tá? É aquela história que a gente coloca sobre marca. Se você conversar com alguém que entenda um pouco de motocicletas, por exemplo, e perguntar qual uma boa motocicleta ou uma das melhores motocicletas, o cara vai te falar provavelmente que é uma japonesa, que tem mais tecnologia, que tem mais leveza, que é mais econômica, etc. Mas vai falar para um cara que tem uma Harley Davidson, que existe moto melhor que a dele,
faz isso e sai correndo. Porque ele provavelmente vai dar uma chapuletada. Ainda mais um cara daqueles que... Aqueles cara mostrou dos Angels, que anda com a marca tatuada. O cara tatua a marca do produto. É tudo que todo mundo quer. O cara tatua a marca, a minha marca. Ele adora a minha marca. Porque não é mais marca. É um estilo de vida. É isso que o marketing tenta chegar. Criar isso, e criar isso através do quê? Do tal do branding. Do tal do nome que eu crio e tudo que tem por trás. Legal, só que tem um problema. A gente costuma dizer que, em geral, quando você faz um branding desse tamanho, você está fazendo o quê? Você está fazendo alguma coisa que só cachorro grande faz. Porque fazer marca demora e é caro. É lógico que você pode fazer marca no âmbito local, sem problema nenhum. E isso vocês também estão acostumados. Eu vejo muito isso. Vamos pegar, se eu vou conversar com você pensando na unidade padaria. Quantas vezes a gente não chega num bairro e não tem uma padaria que é famosa, que todo mundo conhece, que sabe o nome? Pode ser que eu mude de bairro, ninguém ouviu falar. Mas ali naquele bairro ela criou nome, criou marca. Então ela tem uma característica que ela vende com aquela marca. Eu vou na padaria tal, porque lá eu sei que o pão é bom, que eu sou bem atendido, etc. A marca que chama isso tudo. Então a gente tem que pensar o seguinte, marca é o top. A ponta lá de cima, que vem atrás do quê? De tudo que eu faço. E aí tem uma pergunta que eu faria para vocês, que é o seguinte: o que vocês vendem? Pergunto. Um de cada vez, por favor. O que? Prazer, o que mais vocês podem dizer que vendem? Felicidade. Olha, vai lá com ele que ele vende essas coisas aí tudo. Não é barato não, mas ele vende. Comida, produto, qualidade, satisfação, legal, ótimo, fico contente em ouvir isso, porque eu ficaria muito chateado se alguém virasse me vendo pão. Aí ia complicar a vida, né? Então eu estou falando o seguinte, o que vocês vendem? Porque a questão é a seguinte, nós estamos falando aqui o que a gente vende. Então, concordo com você, se a gente for falar um posicionamento legal, eu vendo de repente felicidade, porque eu não vendo alimento, eu vendo aquilo que o alimento traz, certo? Eu vendo, como é que você falou? Satisfação, eu vendo uma série de coisas. A pergunta que eu tenho na sequência é, o que o seu cliente compra? Quer dizer, uma coisa é eu achar o que eu vendo, outra coisa é pensar no que o cliente compra. Ele entrou no meu estabelecimento para comprar o quê? Pão? Satisfação? Produto? Ele entra para comprar alguma coisa. Aí você fala, não, tudo bem, ele entra, então o que acontece? É só parar para pensar na própria evolução que aconteceu com a padaria nos últimos anos. Pô, eu lembro daquela velha época em que você tinha poucas padarias e você ia comprar pão na venda. Você chegava na venda, tinha caderneta, né? Dona Maria anotava na caderneta que você comprava, o que você tinha para comprar? Filão, bengala e pãozinho. Eu nunca mais ouvi falar nesses termos. O filão era maior, a bengala era mais compridinho, o pãozinho era pequenininho. Era aquilo que tinha. Tá bom. Aí você entrava o quê? Na padaria mesmo, você comprava isso e leite. Aí começou, né? Então agora vamos começar a fazer o seguinte, né? Já que a pessoa vem aqui, que tal não oferecer para ela pão doce, sonho, salgado, e eu vou pensando no seguinte, vai aumentando. Hoje eu vendo chaveiro, lanterna, carrinho, pilha. Eu deixei de ser uma base única e passei a ser uma conveniência. A pessoa compra lá na conveniência. Vocês mesmos sabem que, de repente, o produto que vocês vendem ali no caixa, às vezes é mais caro até do que ele acharia em outro lugar. Mas ele achou lá. Está sendo conveniente. Não tenho a menor dúvida. Ele fala aqui que padaria é a primeira loja de conveniência que tem no Brasil. Não tenho dúvida. E que perdurou. Porque um monte de loja de conveniência que veio aí com a ideia da conveniência, 7-Eleven, qual era aquela outra do Pão de Açúcar? Como era o nome? Eu já nem lembro. Sumiram todas, né? Tinha que ter o quê, né? Hoje tem algumas de posto de gasolina, que vendem algumas coisas por aí, o que é? Point, né? Os caras param lá para encher a cara, tomar cerveja, iogurte, não sei o que, virou point. Mais do que qualquer outra coisa. E a padaria evoluiu nesse sentido.
Aí vem a pergunta, né? Quer dizer, a padaria que veio com essa evolução toda, que veio crescendo, que veio trazendo um monte de coisa, o que ela fez? Apesar de ninguém ter percebido isso, ela fez marketing. Tudo isso vem do pensamento de marketing, porque a padaria começou a perceber o seguinte: quem é que manda? É o cliente. Por que eu estou vendendo pão doce agora? Por que eu estou vendendo pilha? Porque o cara quer, porque o cara necessita disso, e eu vou entregar intuitivamente. Eu acho que esse é o melhor dos marketings, o marketing intuitivo, aquela que a gente vai montando e vai entendendo, só que passa por uma série de passos, não é que você começa a falar de, por exemplo, análise de ambiente, o que vai acontecer com o ambiente, depois você começa a falar da análise da concorrência, quem é a minha concorrência, e hoje em dia a concorrência é complicada. Quem é o concorrente de vocês hoje? A padaria do outro bairro ali perto? A clandestina é uma, mas você também tem o quê? Não tem? O que está fazendo? Que é seu concorrente? Você entra lá no supermercado, do lado, o cara vende pão. O açougue vendendo pão. Ah, começa a vender picanha, né? Ah, vender uma picanha ali. Sofre tanto que antigamente nós vendíamos alguns remédios, né? Sorrisal melhorava, Doril, né? A padaria vendia muito isso. Hoje, a padaria não pode vender um sorrisal, um sal de fruta M. Agora, a farmácia pode vender refrigerante, Coca-Cola, chicletes, bala. Tem até farmácia que vende pão embalado. Não duvido, mas é medicinal. E as padarias começando a vender pão para vender comida. Olha que interessante. Então, mas é. Então você começa. Pão para vender comida. Você começa a ter exatamente a evolução disso. disso. Pão que nós não vendemos. Por outro lado, também eu tenho visto muita padaria vendendo comida, colocando mezanino, vamos ganhar também. Vender pão, vender Perfeito. comida. Eu até perguntaria para vocês, sem correr muito risco, provavelmente o pão hoje é o que dá menor margem para vocês. Dá maior ainda? Ainda dá o padaria pão. É bom saber disso, eu vou falar com o pessoal lá quando eu for comprar de novo. Tem mais que dá mais uma falência pão. Mesmo os penduricários. Então, isso daí são os atrativos. Então, legal é saber o core de vocês, core, bonito isso também, né? O core business de vocês se mantém, é o pão. O que é core business? Core central, coração. O produto principal, o teu negócio principal, quer dizer, continua sendo, senão... Deveria ser, né? Senão vocês estariam mudando de padaria para outra coisa também, né? É aquela coisa, uma vez eu fui a Portugal... Tem padaria que até vende pão? Tem. Uma vez eu fui a Portugal, falei, deixa eu conhecer uma padaria aqui, fiquei frustradíssimo. Entrei numa padaria que só vendia pão. Essa é padaria. Fiquei frustrado, porque cheguei lá e falei, não tem mais nada. Eu perguntei até para a mulher, falei, leite? Ela falou, cheguei aqui do lado na leiteria. Falei, tá bom, a leiteria vende leite, né? Porque você vende pão, tá certo, né? Em Portugal? Isso em Portugal. E no Brasil a padaria vende comida. Você vê como é que é, né? O conceito nosso de padaria que é difícil você ver por aí. Muito bem. Agora, pensando no seguinte, quer dizer, como é que isso vai funcionar e como é que vocês trabalharam isso de uma certa forma intuitiva? Tem um maluco aí chamado Maslow, alguns talvez já tenham visto ele, conhecido. Ele fez aquilo que ele chama a hierarquia das necessidades. Ele diz o seguinte, todo ser humano tem uma escala de necessidades que tem que atender. Então ele começa ali embaixo com aquilo que seriam necessidades fisiológicas. Água, sexo, fisiológico, o principal lá embaixo. Agora, na sequência, subindo, você vai ter uma necessidade que é chamada necessidade de segurança. Mas a pessoa necessita de segurança. A partir daí, começam a ter necessidades sociais, interação, amizade, conhecimento. Daí ele sobe para a autoestima, ele começa a dar valor a si mesmo. E finalmente ele tem o topo, que é a autorrealização. Então ele diz o seguinte, as pessoas vão subindo nessa escala, na medida em que atendam o primeiro. Eu só vou pensar em necessidade de segurança na medida em que eu resolvo o meu problema fisiológico. Tá? Só que ele também diz o seguinte, eu não preciso atender tudo do ponto de vista fisiológico para passar para a segurança. Muito simples, estamos todos aqui. Não estamos? Por quê? Porque a gente veio e superou uma necessidade de segurança. Porque alguém se sente seguro hoje saindo de casa? Ninguém, mas eu tenho que sair. Agora, as minhas necessidades básicas estão completas, eu vou sair e vou o quê? Vou tentar pegar
eu vou superar a segurança, e daí eu vou subindo na escala. E aí ele diz o seguinte: onde é que a gente vai trabalhar? Onde é que eu trabalho aqui em termos de colocar, ou fazer o meu marketing atender a necessidade do meu cliente? Eu tenho que descobrir qual é a necessidade deles. Reparem, se a gente falar e pegar o conceito que a gente colocar pão como básico, eu atendo fisiológico, fome. Tá? Mas vocês partiram daí. Tá? Vocês partiram daí, vocês começam a subir segurança, talvez, pelos pontos que escolheram, pelo local que estavam, aí vocês sobem necessidade social. Necessidade social. Será que a padaria trabalha com uma necessidade social? No slide seguinte a gente vai ver uma. Autoestima. Tudo bem, aí já começa, né, eu não vou imaginar que alguém vai para uma padaria para fazer autorrealização. Mas, tudo bem, mas eu consigo atingir várias coisas de escala. Aí eu pergunto para vocês, há uma diferença, chamarei um leque, uma diferença entre entrega e percepção. Perguntaria para vocês, qual dessas duas, vamos supor que nós vamos fazer agora na saída aqui, uma entrega de uma televisão, vocês podem escolher. Qual que vocês escolhem, a 1 ou a 2? Difícil, né? Difícil. 1 e 2. E agora? Percepção, marca, branding e detalhe, elas duas são feitas na mesma fábrica, são iguais, provavelmente made in Xing-Ling, tá? Feito igual, mas aí eu tenho aqui uma que todo mundo fala, pô, essa é a marca, essa aí que eu quero. Aí você fala de Sony, LG, Samsung, etc. Coitado, CCE, conserta, estraga. Comecei comprando errado, essas coisas por aí. Eles conseguiram criar a antimarca, né? Eles conseguiram fazer o contrário. Mas você vê o que é a percepção? O que eu estou entregando? O que eu estou fazendo? O que eu estou dando para esse cara? Será que eu vou parar para pensar o seguinte: será que o meu pão é tão melhor do que o pão da padaria próxima? De repente não é. De repente é igual, qualidade boa, você tem que reconhecer, o cara tem uma padaria lá que faz um pão muito legal. E aí? Eu tenho que ter outras coisas para trazer esse cara para dentro da minha padaria. Tá? E aí eu tenho algumas coisas interessantes. Por exemplo, o que é marketing? Então, marketing, o que é? Conversa mole? É produto? Propaganda? Planejamento? Enganação? Não tem muito aquele papo de chegar falando, esse cara fala bem, esse cara vai ser marqueteiro. Esse cara fala legal, ele é um marqueteiro, né? Cuidado que o pessoal aí, principalmente, inclusive alguns até que estão trafegando lá por Curitiba, que criaram, né, esse tema do marqueteiro, que na verdade não são marqueteiros, são comunicólogos, caras que sabem fazer comunicação e fazem o tal do marketing político. Por marketing, quem trabalha com isso, trabalha legal, tem um componente nisso que é importante levar em conta, que se chama ética. Se eu não fizer um trabalho de marketing com ética, eu não tenho um trabalho de marketing de qualquer outra coisa. Então a gente tem que pensar nisso. E aí, a gente diz o seguinte, será que dá para ler? Não, de jeito nenhum. Eu leio aqui para vocês, aqui também não dá para ler. Marketing, diz a American Marketing Association. Bom, se alguém quiser alguma definição de marketing, seja lá o que for, marketing, pesquisa, o que, vai lá na American Marketing Association, que ela vai dizer para vocês. Então, ele diz o seguinte: marketing é atividade, o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Isso é a definição que a AMA dá para marketing. Então, repara, nós temos uma série de conceitos amarrados aqui. Primeiro, é uma atividade, portanto é ação. Portanto, eu estou falando que marketing não é papo, só é ação, eu tenho que agir. Tanto é que, se você faz um plano de marketing, a ponta do plano de marketing é um plano de ações. As ações que eu vou ter que tomar para fazer o meu plano funcionar. Então, é uma atividade. Depois, conjunto de instituições e processos. Eu tenho gente envolvida, eu tenho pessoas, eu tenho entidades, agências, o pessoal que vende, tudo, com várias instituições
coligadas. E depois ele diz o seguinte: para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor. Bom, o que ele está me dizendo é o seguinte: se eu falo criar, eu crio o quê? Eu não crio um produto, é a minha criação. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar. Não é uma forma de fazer propaganda, de propagar a ideia do produto. Depois eu digo também, entregar. Entregar não significa vou pegar o meu produto agora e vou distribuir, vou entregar o meu produto. E finalmente dizer o seguinte: e trocar ofertas que têm valor. O valor, quando você fala de produto, ele é colocado na forma de preço. Portanto, a AMA criou, em cima de um outro conceito de marketing, a sua definição, que o marketing é a conjunção de preço, praça, produto, propaganda. São os famosos 4 P's do marketing que estão lá. Quer dizer, para gerenciar marketing, a gente vai ver que é um pouco mais complexo do que isso, mas para gerenciar marketing, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o meu produto? O que eu faço? Que necessidade ele atende? Depois, eu vou ter que vender esse produto, eu vou ter que vender, não, mas distribuir esse produto. Onde é que eu vou colocar esse produto? Quer dizer, eu vou fazer uma distribuição. Depois eu vou falar o seguinte: além disso, eu vou oferecer valor. Meu produto está oferecendo valor e por isso eu vou cobrar. Eu tenho preço. Tá? Então eu acabo tendo os famosos 4 P's do marketing. Então marketing é isso. Marketing é para começar planejamento. Tá? Não é esse papo que o cara chega e fala: o cara teve uma ideia. Tá, legal, uma boa ideia. E para que me serve? Tem a ver com o meu produto? Outro dia eu vi um trabalho de um aluno que ele falou que ele tinha que analisar, fazer um plano de marketing. Então ele tem que fazer uma análise do ambiente externo, o que está acontecendo. E ele tinha fazendo um projeto numa loja de sapatos. Aí ele coloca lá que a Noruega deixou de investir nos nossos planos e projetos de sustentabilidade aqui no Brasil. E que não vai investir de novo enquanto não resolvermos isso. Vem cá. O que tem isso a ver com sapato? Os noruegueses não vão comprar mais sapato? É isso que você está me falando? Não, porque isso é importante. Isso é importante no contexto geral, mas é importante para o teu negócio? É importante para você? Então começa o seguinte, lá de trás, eu vou planejando, vou fazendo um planejamento, vou montando a coisa de forma que eu quero saber o que acontece no ambiente, eu quero saber o que passa na cabeça do consumidor, eu quero saber o que está fazendo o meu concorrente, eu vou amarrando isso tudo para chegar lá na ponta e falar: ok, vou fazer a entrega que eu preciso. Sempre, 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 cliente, o que pensa esse cara? O que esse cara quer? O que eu preciso entregar para deixá-lo satisfeito? E tem mais uma, que a padaria, de novo, voltando, até aprendeu, que é a ideia, e eu depois comento disso para frente, do tal do CRM, que é de novo, uma sigla em inglês, Customer Relationship Management, que significa relacionamento, o gerenciamento do relacionamento com o cliente. O CRM fala o seguinte: eu tenho que atender o que o cara quer. Eu não passo mais a vender produto, eu passo a ter cliente na mão. Acho que o grande exemplo que eu vi sobre isso foi a Avon. A Avon distribuiu seus produtos, tinha na rua, vendendo no Brasil inteiro, 1,5 milhão de revendedoras. 1,5 milhão de revendedoras. Nem a Coca-Cola tem tantos pontos de venda. 1,5 milhão de pessoas entrando nos lares, vendendo perfume, maquiagem, e por aí foi. Até que alguém olhou e falou: peraí, me conta uma coisa, essa mulher entra na casa e fala com quem? Fala com uma mulher, uma dona de casa. Ah, tá. Essa dona de casa precisa só de perfume? Ela falou: não, ela precisa de CD de música sertaneja, panela, utensílios, porta-retrato, calcinha, um monte de coisa. E a minha revendedora vai lá. Você está de sacanagem. Estou de olho. Né? O cara está sugerindo que ela vai vender camisola, não sei o que. Ó. O cara já está. Você está com má intenção. Hein? Então,
o que acontece? A Avon falou o seguinte, eu tenho um cliente na mão, eu não vendo perfume. Aí o que eles fizeram? Criaram o catálogo 2, que vende todas essas tralhas. Pronto, acabou. Aí você chega na casa está vendendo para a mulher olha e fala, que legal, estou precisando disso, daquilo, pronto, sem sair de casa. Lógico, a internet veio revolucionar todo esse esquema. Tanto é que eu acabei de falar para vocês que a própria Avon acabou de montar uma loja virtual no Marketplace. Quer dizer, está vendendo virtualmente, você compra produto da Avon hoje na internet. Está mudando o esquema, como eu falei, né? Tá? Então essa coisa, de repente a Avon vai chegar um dia que ela também vai chegar e falar, peraí um pouco, eu também sou um marketplace. Eu não estou entrando nos lares, de repente eu não posso vender prego. Eu estou entrando nas casas, não tem casa que precisa de prego, eu vou vender prego. Ah, mas é perfume? Perfume, prego. Alibaba, o que faz o Alibaba? Já entraram alguma vez no Alibaba para ver o que ele vende? Põe lá qualquer coisa no que ele vende. Imagina alguma coisa, põe lá, ele tem. Faz a mesma coisa com o Mercado Livre. Põe lá. Coloca lá que você quer comprar um esfarrador de pré. Alguém sabe o que é um esfarrador de pré? Nem eu. Tenta colocar lá, ver se de repente é capaz de vender, porque os caras vendem tudo. Tá? Essa é a ideia, que eu tenho um cliente na mão. Eu vou chegar nesse cliente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu produto e o dos outros. Fez Avon. Eu vou levar o meu perfume, o meu batom, mas eu vou levar também o porta-retrato. Então... A Rinodei está fazendo esse tipo de mercado. Quem? A Rinodei. Rinodei? Desconheço, mas... Ela é uma marca de perfume. Tá. E ela faz tipo uma pirâmide. Você começa com... Você faz primeiro o cadastro, aí você vai colocando outras pessoas, aquelas pessoas... Tá, é o sistema chamado marketing de rede, que quem começou com isso foi a Amway. Tá? Depois veio a Amway, a Herbalife, até o esquema da pirâmide, vai todo mundo subindo, os caras estão mais preocupados em conseguir novos clientes do que vender o produto, aquela coisa toda. É legal. Conheço um monte de gente que fugiu disso. Chega lá em cima e fala, pô, trabalho que é um desgraçado, não ganho nada. Então, complicado. Mas vamos lá. E aí, o que eu pergunto para vocês? A padaria é um produto ou um serviço? Ele diz os dois aqui. Eu estou preocupado com essa balbúrdia que vocês fazem na hora que eu pergunto, fica todo mundo atropelando o negócio para responder. Isso atrapalha aqui. Então, serviço. Legal. E realmente, nós temos, como ele falou, temos dois. Eu tenho um produto, mas eu entrego um serviço. Obviamente. Eu pergunto o seguinte, pão? Talvez. Eu vendo pão, óbvio. Inclusive eu chamo padaria, não é à toa, eu padaria. Certo? Se fosse em castelhano ficaria mais fácil, panaderia, né? Porque o pão está mais dentro da palavra. Mas, olha que interessante. E o cafezinho na padoca? Vê que interessante, eu não entrego só produto ou serviço só. Eu consigo criar algumas diferenças culturais que às vezes a gente nem percebe. Quanta gente não sai de casa de manhã e já virou termo, vou tomar um café na padoca, porque ele vai tomar um café na padaria. Ele está tomando só o café. Tem muita padaria que, diga-se de passagem, entrega um café horrível, né? Então, o cara chega lá e vai tomar um café. Ele vai tomar um café, vai pedir lá um pão na chapa, né? Que é o conjunto normal, tradicional, pão na chapa. Tem uns que já pegam um pedaço de pizza que sobrou de ontem à noite, não faz mal, que é gostosa. Então, mas ele também está o quê aqui do lado? Ele está conversando com uma outra pessoa que ele fez amizade na padoca, que também parou na padoca para tomar café antes de trabalhar. Cria um local de relacionamento. Aí eu subo na pirâmide. Aí eu começo a trabalhar, inclusive, na necessidade do ser humano de socialização. Então o cara às vezes vai... Vocês já devem ter visto isso. O cara chegar na padaria, pedir o café, né? O pão... E o Gustavo, não veio? Você sabe o Gustavo? Ele não veio hoje? Aí o cara da padaria... Não, hoje a gente tinha que viajar, não vem aqui. Não aconteceu já isso com vocês? Normal isso, porque virou um local de reunião, de confraternização.
Tá? Eu não sei como é que está hoje o esquema de fazer happy hour na padaria. De repente é um caminho também, quer dizer, o cara vai de manhã, toma um café, volta, toma cana. Quer dizer, vai nesse vai e volta. E eu forneço tudo. Para nós aqui não tem problema, né? Não tem problema. Então, repara, eu acho que pegando o caminho que vocês vêm fazendo, eu acho que é um caminho legal, porque vem atendendo, vem crescendo, vem mudando. Hoje eu vejo assim, passando assim, padarias magníficas, prédios suntuosos, coisa bacana, com um monte de penduricalhos para vender, de tudo isso. Chega lá, antigamente você entrava na padaria, chegava para o cara, berrava a coisa, você entra, pega a comanda, certo? Profissionalizando a coisa. Eu acho que isso é o caminho, aquilo que eu falei, do marketing mais intuitivo, tá? Porque eu duvido que muitas padarias tenham alguma vez contratado um consultor de marketing para fazer o trabalho. Eu diria até que um bom consultor de marketing deveria ir numa padaria aprender. Quer dizer, eu faria até o jogo contrário. E aí, como é que a gente pode desmontar o marketing? Eu já dei lá uma palavra para vocês, a gente pode desmontar falando em 4 P's. Só que eu falei em 4 P's, já vou me desmentir. São 7. 4 são para produto, 7 são para serviços. E como a gente acabou de ver que padaria no fundo é produto, mas é serviço, tá? Vamos encarar o negócio padaria como se fossem os 7 P's do serviço. Vamos? Bom, temos o marketing no centro, tá? Então aí em volta do marketing nós vamos ter o quê? Primeiro, aquilo que para o produto é produto e para serviço é elemento do produto. É tudo aquilo que um serviço tem que é tangível, que eu pego, que eu apalpo. Se eu falo, por exemplo, de um banco, agência, o talão de cheque, o cartão, são objetos, são coisas que fazem parte do serviço, são elementos do produto. E aí eu tenho que me preocupar com os elementos do produto, a bem dizer, o que é, como é que é a característica dele, cor, sabor, tamanho, marca, tudo isso vai na hora que eu constituo o produto que eu vou entregar para o meu cliente. E ele só vai levar aquilo que ele quer. Porque se ele levar alguma coisa que você empurre, que ele não quer, ele não volta. Ou não compra mais. Ele não quer. Fazer o quê? A não ser que você compre na Polishop, né? Que tem sempre aquele Mega Blaster, Super Polishop, Mega Vapors. Aí você chega lá e compra. Aí chega em casa, é uma panela. Eu falei, é uma panela, mas é mega. Então precisa tomar cuidado. Aí você não vai comprar nunca mais uma panela. Porque você acreditou que aquilo é uma panela feita com pedra lunar. Outra coisa que eu tenho é que a gente chama de promoção e educação. Para produto, e isso é que é interessante, para produto, até bem pouco tempo, a comunicação era unilateral. Eu, fabricante, conto para o mercado o que é o meu produto. Tchau. Meu produto é desse tamanho, é dessa cor, é famoso, lava mais branco, é mais suave, é mais... Você vendeu o produto, tchau. A evolução, principalmente com o mundo digital, ela começou a ter ida e volta. Eu começo a comunicar o que eu sou, mas eu quero saber o que você achou. Você cliente me conta, me fala o que é, eu preciso saber, porque senão eu não mudo. Então eu não tenho mais só isso. E para serviço, eu tenho um outro fator que é complicado, que é a educação. O que é educação? Não é, né? Não fala palavrão, me atenda, não é isso, é educar o cara a usar o produto ou o serviço. Muito fácil. Se você vender um seguro hoje ou um seguro, uma TV a cabo, você não vai ter que ensinar o cara como é que usa o controle remoto, como é que entra no pay-per-view, você tem que educar o cara a usar. Se você compra um software, um Excel, você vai botar o Excel, põe o cara na frente do Excel, o cara comprou o Excel, bota ele na frente do Excel, o que vai acontecer? Nada, ele vai ficar olhando lá com uma cara de pastel, né?
Olha, você tem que ensinar o cara, você tem que educar o cara na utilização do serviço. Então, por isso que é importante para serviço que a gente faça não só a promoção, é o vai e o volta. Daí a grande importância que a gente tem hoje, batalhando e falando muito das tais redes sociais, do Facebook. Quer dizer, ele é um ponto, você tem algumas coisas em redes sociais que são imprescindíveis hoje, tomar cuidado. Facebook é uma. Caia no desagrado de alguém dentro do Facebook. Vai explodir, né? Todo mundo vai falar mal. Outra rede, se a gente pode chamar de rede social de repente, Reclame Aqui. O que é o Reclame Aqui? O gaiato chega lá e desce o pau no teu produto. Ele pode até não ter razão. Você pode até se defender, mas apareceu lá, velho. Para tirar essa mancha é um negócio complicado. Por isso a importância. Só que, da mesma forma que eu estou falando de uma reação, eu vou reagir ao que falou um cliente meu, ou um pretenso cliente meu, eu posso agir ao contrário. Eu posso começar a usar essa ferramenta a meu favor. Criar página, pensando nisso, eu me lembro agora de um caso, foi perto da minha casa. Tinha uma padaria e abriram outra. Assim, a questão de 5 quadras. E um belo dia eu resolvi dar uma olhada no site da padaria, que eu ia sempre, né? Estava acostumado aí. Entrei no site. Os caras da outra padaria contrataram um hacker. Na hora que você entrava no endereço da padaria aqui, ele direcionava para o site da outra padaria. Eu falei, quer dizer que a guerra do cyberspace já chegou na padaria. Quer dizer, o cara foi lá, eu cheguei nos caras da padaria e falei, você viu a sacanagem que estão fazendo? Ele falou, não vi, entra. Aí ele falou, estão redirecionando, então vamos dar um jeito. Aí os caras consertaram. Porque o cara sabia da importância de ter uma internet, de como é que funciona. Então esse é um negócio que eu acho que é imprescindível. Pararem para pensar. Quem não tem, pensar nisso. Quem não tem, pensar no Facebook. Qualquer coisa assim, para começar a fazer aquele negócio do fã, né, do cara que te acompanha, o cara que vai na padaria. Quem é que vai ser o primeiro a fazer isso? O cara do café. Aquele cara que vai tomar o café, que vai lá, ele vai ser o primeiro a topar fazer um grupo de inter-relação em função da sua padaria. Olha que legal, que samba pode dar isso. Então, é uma importância vital hoje. Porque todo mundo fala de marketing digital. Essa é uma das pontas do marketing digital. Que entra aqui no que eu falei para vocês, que a gente chamaria de composto de promoção. Okay? Depois eu tenho o quê? Preço e outros desembolsos. O serviço não tem preço igual ao produto. Eu vou vender um produto, eu posso falar, esse produto custa 1.000, ponto. Eu tenho um preço e um serviço. Quer dizer, eu chegava para qual é o preço? Eu chegava para vocês, qual é o preço que vocês vendem? Alguém sabe? O máximo que vocês vão chegar para mim e falar qual é o ticket médio. Quer dizer, quanto em média compra um consumidor? Quanto é um produto? Você tem várias coisas. E outra coisa, no caso da padaria nem tanto, mas por exemplo, eu falei agora há pouco, vou pegar o exemplo de uma universidade. O cara vai, se matricula na universidade, ele paga a mensalidade. É preço não. Ele paga uma mensalidade. Aí de repente ele tem que fazer uma prova substitutiva. Ele encosta lá na secretaria e fala, vem fazer a prova. R$50 para fazer a prova. Desembolso extra. É isso que ele coloca aqui. Então você tem não só o preço, mas você tem outros desembolsos envolvidos quando você fala de serviço. O que mais? Distribuição, local e hora. No nosso caso, como a gente não distribui a padaria, ela é um próprio ponto de distribuição, grosso modo. Para vocês talvez não, mas para um monte de outros caras que vendem para você é. Tá? Então você tem um produto lá que você vende, sei lá, fala uma asneira qualquer, você vende mortadela da Sadia, para a Sadia você é um ponto de venda. Tá? E vocês são um ponto de venda tão importante que hoje existe um segmento dentro da Nielsen, que é a maior empresa de pesquisa do mundo, certo? Que ele separa o mercado entre autosserviços, lojas tradicionais. Autosserviço por tamanho. Lojas tradicionais ele separa hoje. Aí, autosserviço e loja de conveniência. E as tradicionais ele separa por tradicionais e padarias. Padarias é um bloco analisado à parte. As empresas por aí estão todas elas de olho na padaria, porque ela cresceu muito. Ela criou
Então, eu lembro de muitas vezes a pessoa chegar na Nilce e falar, mas você tem os dados de padaria? Não, não temos, porque nós não temos pesquisa específica, padaria, não tem amostra para isso. E tanto falaram que eles falaram, vamos criar um segmento padarias. Logo, logo vai começar a ter segmento de padaria por tamanho, padaria por rede, padaria começa a crescer. É a importância que está tendo no mercado. Isso já é um indicativo forte. E a distribuição, no caso, para serviço, a gente for considerar padaria, em que hora o cara foi lá, certo? E qual foi o local? Quer dizer, na padaria, foi lá tomar o café às 8 horas da manhã, falar qualquer coisa. Depois eu tenho processos. Eu acho que em padaria tem muito isso. Processo, quando a gente fala do processo para um serviço, por exemplo, um seguro, você vai fazer um seguro de carro, qual é a sua idade, onde é que você estaciona, você sai muito com o carro, você vai trabalhar com o carro, você não vai, sua mulher dirige, seu filho tem mais que é um processo. Você monta o processo, chega lá no fim e fala, bom, teu seguro custa tanto, por conta do processo que eu criei. Eu imagino que tenha coisas dentro da padaria que passem por processos também, em que menos não seja aquele cara que na hora que você está fazendo o sanduíche, ele fala para você, o meu, não põe muita maionese no meu. Né? Não, o meu você torra dos dois lados. Não, o meu é pão, não tem isso, quer dizer, o cara interferir no processo que vocês têm, então o serviço tem muito disso e a gente tem que ficar ligado nisso, porque isso é importante para quem? Para o cliente que entra, para o cliente que vai comprar, é o processo. Qual é que vai ser a grande diferença? Por exemplo, na hora de comprar, um sanduíche, então, o cara pode entrar no McDonald's, pedir lá um Big qualquer coisa, que ele não mexe, não faz nada. Dificilmente, tem alguns McDonald's que estão começando a fazer isso, no meu não põe pepino, certo? Está começando. Agora na padaria o cara vai lá e vai, não, o meu põe mais queijo, põe menos queijo, põe no molho, quer dizer, você tem um processo que vai ajudar o teu cara lá, o teu cliente. Pessoas, não precisa nem falar, né? Pessoas. Quantos de vocês não tem aquele funcionário que todo mundo vai lá, já cumprimenta o cara, já bate a mão, conversa, porque o cara atende bem, é isso que eu preciso. Atendimento, o cara tem que se sentir bem lá dentro. Você imagina o cara entrar num lugar onde ele entra assim e fala, pô, vou encontrar aquele cara de novo. Não gosto dele, não dá, né? Então, pessoas é fundamental. O que é fundamental em pessoas? Treinamento, conhecimento do produto, conhecimento do negócio, é isso que a gente precisa. Um cara que faça um bom atendimento. Então, o marketing está preocupado com isso. E depois eu tenho aquilo que para o marketing de serviços é importante também, é o chamado evidência física ou ambiente. O local que a pessoa vai fazer a compra é um local agradável, é um local bem montado, é um local que é simpático, tá? Então, isso é importante. No ramo de vocês, aquilo que eu falei, começou a se preocupar muito com, né, o layout da padaria, o jeito da padaria, como é que ela é montada, se ela é legal, se ela é bonita, se ela não é, se ela é atrativa. Isso é um ponto forte. Então, quando eu falo em administrar o meu negócio, eu tenho que pensar nisso tudo aqui. Eu, na hora que eu sentar e falar, ok, como é que eu vou administrar minha padaria? Olha, se eu conseguir trabalhar cada um desses pontos e montar esses pontos, legal, eu estou montando uma padaria campeã. Essa é a ideia que o marketing traz. Não estou falando que agora, legal, né? O cara veio aqui e falou, vou chegar lá, então já vou mandar fazer uma reforma, já vou contratar gente nova. Não é bem assim. A coisa passa por processo, por entendimento e por saber o que o cliente quer. Porque, por exemplo, ambiente físico. Caramba, se eu tenho uma padaria localizada num local nobre, nos jardins, é diferente de eu ter uma padaria localizada ou como a gente comentou agora há pouco lá em Capão Redondo, Guarulhos, sei lá. Quer dizer, é muito diferente. Então o que você vai fazer? Imagina você chegar lá em Poá, como ele está falando, monta aquela padaria fantástica, com leões de ouro na porta, certo? Um mordomo para atender, um cara de chapéu, não sei o que, o cara não entra. Aqui não vou entrar. Certo? Agora, se fizer uma padaria também daquela
lá nos jardins, né? Toda capenga mal iluminada, suja, com a porta caindo, o letreiro que fica piscando, o cara não entra. Vai de você saber quem é quem, teu público. Porque falar em cliente é muito fácil, é o meu cliente, mas quem é o meu cliente? Eu posso ter vários tipos de clientes, eu posso ter várias categorias de cliente. A mais fácil que todo mundo usa para falar é a categoria socioeconômica, ou como dizem hoje, econômica, classe A, B, C e D. Só que eu tenho coisas muito mais complexas do que isso. Eu tenho, por exemplo, fazer uma segmentação psicográfica, que é chamada. Quem é esse cara? O que ele gosta? O que ele faz? Por exemplo, se você descobre que na tua região, uma boa parte dos seus clientes são torcedores de futebol para falar qualquer asneira, certo? Quem sabe a gente monte um canto para atender esse tipo de cara, começa a fazer sanduíche temático. Por que não? Quer dizer, o sanduíche do corintiano, o sanduíche do palmeirense, do São Paulino. Tudo isso tem que levar em conta, né? Então, é bom pensar nisso. Como é que eu vou atender esse cara que vai até a minha loja? O que eu vou fazer com ele? Então, preocupado com esses 4 pontos. E aí a questão é, o que há de novo? O problema é, muito do que é feito no marketing é reinvenção do que já existe. Mudar o nome. Por exemplo, algum tempo atrás você chegava e perguntava qual um dos compostos, uma das ferramentas que você tem em comunicação. Alguém falaria, eu tenho propaganda, eu tenho merchandising, que é a arrumação da loja, eu tenho uma série, inclusive eu tenho boca a boca. Legal, boca a boca. Né? É uma forma de comunicação que é uma das mais efetivas, que é aquela que o cara conta, vai lá. Esse é o melhor que tem. Aí veio um cara e falou o seguinte, na verdade, o boca a boca é um marketing viral. Ele funciona como um vírus. Vai pegando as pessoas e um vai falando para o outro. Que legal, é vírus. Aí veio um outro maluco e falou, não. Na verdade, o que a gente está aqui querendo fazer é um marketing de buzz. Buzz marketing. Buzz, B-U-Z-Z. Buzz é o barulho da abelha. Buzz, que fica pulando de um lado para outro. Então o cara criou o buzz marketing. E aí o cara fez o quê? Escreveu um livro, dá palestras com isso, ficou rico pra caramba fazendo isso. O imbecil que vos fala escreveu um livro uma vez sobre marketing para o terceiro setor, ou seja, foi escrever para pobre. Só o que eu tenho de pedido de doação é legal, né? Mas de venda mesmo nada. Então, na verdade, se você for ver o que é o buzz, é o boca a boca. Só que o termo virou assim, isso gera muito buzz. Gera muito buchicho, muita conversa. É uma das ferramentas. Então muda muito. Então tem muita coisa que vem caminhando que são roupagens novas do que já existia. E essas roupagens novas, muitas delas feitas através do quê? Do marketing digital. Tá? O marketing digital, o que é? No fundo, o marketing digital é uma forma tecnológica de comunicar as coisas. Então vocês vão encontrar muita coisa no marketing digital. Tem diversas ferramentas. Aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, o CRM. Valeria a pena, e aqui eu só vou dar uma pincelada do que é, porque cada coisa dessa valeria quase um curso. Mas procurem, por exemplo, ver o que é um CRM digital. Como é que eu poderia trabalhar isso? Chegar para um cliente, como é que eu sei quem é esse cliente? A maior parte das pedarias não sabe, o cara entra e sai e vai embora. Você não sabe quem é o cara, você não sabe o que ele quer. Então nós temos que começar a rastrear esse cara. Quem é o cara, o que ele quer, que tipo de gosto ele tem, se ele gosta, como eu falei agora, uma parte, gosta de futebol, aquela velha coisa que todo mundo acostumado a fazer, que já virou, né, carne de vaca, que não vende ainda na padaria, mas ele foi vender no açougue de pão de repente. Mas o que é? Aquela coisa do cartão de aniversário. Começou com o CRM fazendo isso. Eu vou mandar um cartão de aniversário. Hoje em dia você recebe e-mail de aniversário. Ou então WhatsApp de aniversário. A coisa vai progredindo. Tá? Então, o que eu posso fazer? Que isso é fundamental, é forte pra caramba. Para a minha padaria em termos de digital. O que é um CRM? Então pegar esse cara e começar a plotar
Também tem uma coisa, o cara encosta no balcão, você não chega no cara e fala, qual é o seu nome, qual é a sua idade, o senhor é casado, o senhor é casado, o senhor tem filho? Que time o senhor torce? Já chega. Tem que montar, qual a sua? Quanto você ganha? Pior que hoje tem que perguntar qual é o seu sexo. E aí você vai ter que, né? E aos poucos, vamos levantando coisa. Por exemplo, uma vez eu fazia compra, eu chegava em casa, parava numa banca de jornal. Banca de jornal, comprava lá umas coisinhas e tal. Eu parava sempre, né? Todo dia eu parava lá, comprava alguma coisinha e tal. Na época eu fumava, comprava cigarro no carro. Então, tudo bem. Chegou no fim do ano, ele chegou para mim, me deu de presente um relógio de parede. Horrível, mas um presente com o meu nome. O meu nome, eu falei, peraí, como é que esse cara sabe o meu nome? Muito simples, pegou meu cheque. Ele foi lá, pegou meu nome no cheque. Pronto, tinha o meu nome, sem precisar me perguntar. Na hora que eu cheguei lá, ele me surpreendeu, me deu um brinde com o meu nome. Pô, que coisa melhor para o ser humano do que ser reconhecido, e ser reconhecido pelo próprio nome. Isso é marketing, isso é CRM. Então, é essa ligação que a gente tem que fazer. Como é que eu vou ganhar o cara? Cartão fidelidade. Isso é um caminho. Quer dizer, você entra lá, o cara vai comprando, perto da minha casa tem um cara que vende sorvete. Aquele sorvete de máquina, sabe? Aquele, faz uma gosma, aquele ele coloca. Eu cheguei lá e falei, eu comprei 2 sorvetes daquele lá, ela chegou para mim, peraí que eu vou te dar o cartão. Peguei o cartão. Então o cartão fidelidade, já marcou lá que eu comprei 2 sorvetes, na compra de não sei quantos sorvetes eu ganho 1. Foi pô, a sorveteria cabe ali naquele canto, não tem nada, é uma máquina. Olha a sacada que ela fez, são coisas pequenas que chamam a atenção. Muito provavelmente a próxima, para falar a verdade, eu nem sei onde eu botei o cartão, mas a próxima vez que eu for comprar um sorvete, eu falo, vou. Não, vou nem. Chegar lá para ela e falar, já, lembra? Comprei 2 e tal. Então, de repente, são caminhos de conquistar o cara. Mas para conquistar o cara, eu preciso saber o que ele quer. Certo? Imagina o seguinte, você vai numa padaria e vai entregar alguma coisa que não seja caché para um judeu. Deu pau, né? Então você tem que saber, será que o cara é judeu? Se ele é judeu, será que eu não vou fazer alguma coisa especial? Alguma coisa assim? Quer dizer, vamos saber quem é o cara. Vamos interagir um pouco mais do que o cara. E quem é que fala muito isso? O cara do balcão. É o cara que tem contato. Ele pode ajudar você a fazer a ficha dele. Exemplo fantástico de CRM. Aconteceu, que é verdade, para vocês entenderem o que é a importância disso. Nos Estados Unidos tinha uma loja de roupa. Não era nem a antiga das Lu e nem uma Marisa. Era uma boutique legal. O que acontecia? A mulher entrava lá para comprar roupa. O cara chegava lá, então, enquanto ela estava comprando, experimentando, verificando, a vendedora ia sutilmente anotando as preferências. Vamos supor, a mulher chegou lá e experimentou um vestido. O vestido era da cor que ela queria, o número que ela queria, ela gostaria muito de comprar, mas está sem grana. Não, eu vou deixar para depois, alguma coisa assim. Os caras pegavam o vestido, legal, beleza. 3 dias antes do aniversário dela, os caras ligavam para o marido dela, por telefone. Bom, como o senhor sabe, sua esposa vai fazer aniversário depois da manhã. O cara já falou, puta merda mesmo. Já resolvi um problema do cara. Aí na sequência chegou, a sua mulher esteve aqui, experimentou um vestido que ela gostou, é do tamanho que ela quer, da cor que ela quer. Se eu não estaria interessado em dar de presente, o que o cara vai falar? É pra já, eu quero. Aí o cara ainda perguntava, como é que você quer? Que entregue aí para você ou mande para sua casa? O cara decide, ele fala, bom, e agora? Você quer pagar no boleto, no cartão, não sei o quê? Isso é CRM. O cara saiu de lá contente pra caramba porque a empresa ajudou ele. Por outro lado, a mulher ficou contente pra caramba e falou, pô, esse cara nunca acertou tanto na minha vida. O cara é bom mesmo, eu não sabia que ele me amava tanto. O cara sabe até o número que eu uso. Quer dizer, ele nunca perguntou. Então, isso é um bom CRM. Diz que tentaram fazer aqui na Vivara, fazer a mesma coisa. Aí teve uma conhecida que ela falou, os caras fizeram mesmo isso. E eles ligaram no dia do meu aniversário para o meu ex-marido. Eu falei, o cadastro tem que ser resolvido rapidinho, né? Isso é outra coisa. Cuidado com a atualização de cadastro. Agora tem uns caras aí que resolveram usar um cadastro que eu estou, nunca usaram. E eles ficam mandando e-mail para minha mãe.
Outro dia eles ofereceram seguro de carro para minha mãe. Eu peguei e falei para ele, olha, infelizmente ela não está dirigindo mais, mas se você quiser conversar com ela, você pode encontrá-la no cemitério do Araçá. Mandei, porque eu falei, minha mãe morreu faz 4 anos, então, não me vem. Olha o cadastro, olha o cadastro. Depois eu tenho coisas como análise de conteúdo. Está se falando muito em marketing, conteúdo. É eu gerar um conteúdo, uma história, alguma coisa que acontece. Tá? É mais difícil para vocês, mas dá para pensar em alguma coisa. O que é, que conteúdo eu posso gerar para contar para o cara? Que ele vem aqui, mudei alguma coisa, quiser contar alguma coisa para ele, que cai num outro negócio, a gente já vai falar que é o storytelling. Storytelling é contar uma história. Grande exemplo, sorvete de leite. Já ouviu falar? Bombando, sorvete. O cara veio e falou para todo mundo que o sorvete dele foi feito com a receita da avó dele, que veio da Itália, colocar onde faz os melhores e mais gostosos sorvetes do mundo. Ele usou a formulação dela, fez o direito e está vendendo. Olha que história bacana. Aí o imbecil, numa entrevista na televisão, falou, não, isso é tudo mentira, ele falou isso para vender, porque no dia seguinte tinha Procon atrás dele. Não tem como, isso é propaganda enganosa, não sei o quê. Mas é uma história para contar. Quantos de vocês não teriam histórias para contar das suas padarias? Que veio aqui, meu avô, em 1912, montou a padaria e não sei o quê, carregava com carro. Entrem, por exemplo, outro dia eu entrei no site, lembra dos Doces Bela Vista? Doce, está aí vendendo doce. Tinha os caminhõezinhos da Bela Vista, uma das maiores frotas de distribuição de São Paulo. Eu fui lá ver o que o cara, ele vai, você vai falar com ele, conta a história desde a época que o avô dele, em 1900 e nada, começou a montar. Ele conta uma história para chegar onde ele chegou. Então é o tal do storytelling, que a gente tem que pensar bastante nisso. Experience marketing. Isso é uma coisa que está pegando muito, falando muito. É o marketing de experiência. Você não vai na Disney para andar no parque, você vai para sentir uma experiência. Você não vai na padaria tomar café, você vai ter uma experiência de encontrar os seus amigos. É isso que eu tenho que vender. Experiência. O cara chegar lá e se sentir bem, ter uma experiência legal, experimentar um negócio novo, ter uma experiência diferente e vender isso. Isso também é importante, é uma das ferramentas atuais. E já comentei, né, redes sociais, Facebook, que mais? Você pode usar o próprio internet, Google, usar muito o Google. De repente, se tiver um pouco mais de grana, coloca a palavra-chave no Google, coisa por aí. Eu faria o seguinte, um teste para vocês fazerem o que vai acontecer. Entra no Google e digita padaria, vê o que acontece. Provavelmente vai ser 1.312.000 páginas, escrito do lado. Então você tem que ter algum termo para se diferenciar. Então não é só entrar e fazer. Tem algumas regrinhas que não são difíceis, mas, como eu falei, coisas fundamentais e importantes para vocês. Eu diria que hoje fundamental, como gerador de conteúdo, como gerador de storytelling, como gerador de capturar o cara, é o Facebook. Tá? Fiquem pensando nisso, como é que poderia montar uma página bonitinha. Tá? Também tem que tomar cuidado. Outro dia eu fui numa loja e o cara fez uma página no Facebook, que é uma página que tinha uma fotografia do cartão dele. Estava escrito assim, 18 anos. O cara tem uma presa de 18 anos. Aí eu peguei o cartão que ele tinha me dado semana antes, estava assim, 22. Eu fui falar para ele, precisa arrumar isso aqui, né? Aí o cara chegou para me pôr, não me lembro nem a senha. Eu falei, então que adianta você ter um Facebook? Tem que estar, esse é um negócio que tem que lembrar, tem que ficar em cima. Não pode deixar a coisa rolar, tem que gerar o tempo todo alguma coisa, notícia, conteúdo, olhar. Se alguém entrou no site falando mal, no Facebook, falando mal de alguma coisa, dá um jeito de responder. Tem funcionado muito o jeito de responder brincando, tá? Só um exemplo de como é que funciona o Facebook. Vocês conhecem a Sanofi, Sanofi Aventis, dona da Medri também, uma das maiores empresas de farmacêutica do mundo. Eles resolveram lançar um produto para cólica menstrual. Fizeram o produto, conversaram com as mulheres, lançaram o produto e a propaganda dizia o seguinte: chega de mimimi. Sabe quanto tempo ficou no ar essa propaganda? 3 horas.
3 horas, detonaram a propaganda no Facebook. As mulheres vieram falando que você está louco, eu sinto dor pra caramba, você vai falar que é mimimi. A Sociedade Brasileira de Endometriose entrou com um processo em cima deles, não sei o que, os caras, tira, Facebook. Tá. Da mesma forma que eu falei, que ele vale de um lado, vale do outro, ok? Então pense um pouco nisso, nessa história dos 7 P's, e pense um pouco também na história do digital, tá? Depois disso, só me resta agradecer a paciência de vocês e me colocar à disposição para o que vocês quiserem. Se tiverem perguntas também, não sei porque não fizeram no caminho, pode fazer agora, tá? Tranquilo? Então, muito obrigado. Bom, vamos agradecer ao professor Sidney. Eu acho que depois dessa aula que ele deu, só resta uma coisa: nós temos que trabalhar. Cada dia que passa mais a padaria, fazer marketing, porque realmente sem marketing não vende nada. E precisamos estar atentos porque a crise está aí. Queremos agradecer ao professor Sidney. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Agradecer à Fiesp e ao departamento do DEMP. E como todos os palestrantes que vêm aqui da Fiesp, a gente entrega um livro que chama Bravos Panificadores. É um livro do nosso DPC. Marketing isso aqui, ó. Mão na massa. Já que o senhor falou, o senhor está em marketing, o senhor está encarregado de levar esse livro, ler e mandar um e-mail para nós, dando alguma dica do que temos que mudar e tudo mais. Isso é marketing. Obrigado, professor.